Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Preparador Urbano Brasil. Métodos para filtragem e purificação da água para o dia a dia, na natureza ou em situações de perigo. É um tema já muito comentado, mas que vale a pena sempre renovar esse conhecimento quando se trata em sobrevivencialismo. Então pessoal, se inscreva no canal, deixe seu gostei, deixe seus comentários. Então, vamos lá. Conhecer métodos e formas diversas para a sua aquisição, filtragem e purificação é essencial para qualquer preparador, seja em qualquer situação, nas cidades, na natureza ou em situações de desastres que podem acontecer. A água naturalmente contém diversos organismos vivos. Alguns desses organismos são inofensivos e outros podem trazer doenças. E por estas e outras razões, devemos sempre considerar que toda a água possui algum tipo de contaminantes e micro-organismos que podem nos afetar e que deve sempre ser tratada e purificada, como por exemplo, um rio ou córrego que aparenta ser límpida e limpa a princípio, mas não sabemos que, mais acima, possa existir algum animal morto ou outra fonte de poluente nesta água. Ou nas cidades, que pode acontecer que algum dano da tubulação possa existir, ou o próprio material dessa tubulação pode estar transmitindo algum tipo de contaminante, como o amianto, em tubulações mais antigas. Apesar de o corpo humano ser muito resistente a contaminações, a contaminação direta, como através da água, pode ser um problema, podendo ser a fonte de vários males ao corpo humano devido à má qualidade desta água, podendo levar a simples problemas de mal-estar e até mesmo podendo levar a óbito, onde, por exemplo, uma pessoa com diarreia em situações de sobrevivência pode ser fatal, devido à desidratação resultante. Algumas consequências que a ingestão de água contaminada pode causar: febre e calafrios, dor abdominal, dor de barriga, perda de apetite, vômitos e diarreia, dentre muitos outros. Todos esses fatores desabilitam totalmente uma pessoa, caso não seja tratado corretamente. O estado pode se agravar, dependendo da situação atual que se encontra essa pessoa, ou de onde ela esteja, como estar em uma caminhada ou trilha, em uma floresta sem assistência médica, até mesmo em situações de crise ou desastres. Pode se considerar muito grave. Nós, como preparadores, devemos conhecer as formas, técnicas e métodos de como filtrar e purificar qualquer tipo de água. Irei apresentar algumas formas dos mais simples e comuns aos mais sofisticados e eficientes para a filtragem e purificação da água, e em próximos vídeos veremos com mais detalhes cada uma delas. Filtração. Podemos começar com o processo de filtração da água, que é um método utilizado para a separação de partículas sólidas presentes na água, como folhas, galhos, insetos, lama, dentre outros. Podemos realizar a filtração através de vários meios, desde os improvisados até os mais elaborados projetados. O principal objetivo aqui é possibilitar a passagem somente da água, barrando grandes partes dos resíduos sólidos que podem estar presentes. Como meio improvisado, podemos utilizar a nossa própria roupa como um elemento filtrante. Quanto mais camadas, melhor. Até mesmo aquele meio bem conhecido, onde utilizamos várias camadas filtrantes dentro de um recipiente, como uma garrafa PET, com camadas de areia, pedriscos, pedras maiores, e também o carvão, para maximizar a filtragem. Como o meio mais planejado, podemos utilizar os próprios filtros de café, que podemos deixar em nosso kit de emergência, assim como telas de gramaturas diferentes. Para as nossas residências, podemos utilizar aqueles filtros para a caixa da água e torneiras, que além de filtrar, também
purificam a água, pois possuem carvão ativado em seu interior. E para um projeto mais avançado, podemos elaborar um pequeno sistema de tratamento de água com caixas d'água, um projeto interessante para se pensar. Sedimentação é o método de separação de partículas mais finas que estão misturados com a água. É um processo físico onde é separado partículas sólidas em suspensão através da ação da gravidade, onde, com a água em repouso, os elementos mais finos neles presentes tendem a ser depositados no fundo de um recipiente, tornando a água, na camada superior, livre dos elementos sólidos mais finos. Além de utilizar esse método em situações de sobrevivência, podemos agregar em outros sistemas para maximizar a filtragem, como em projetos de reutilização da água em pequena escala. É um processo lento, mas que funciona. Lembrando que, sempre após qualquer filtragem da água, devemos purificá-lo. Fervura da água. O método mais conhecido e eficaz para a purificação da água é a fervura, que elimina bactérias, vírus, parasitas e seus esporos. Realizando a fervura, dentro de 10 minutos, já torna a água purificada. Podemos utilizar em qualquer lugar, desde que haja algum recipiente e uma fonte de calor. Geralmente levamos panelas para o aquecimento, mas em situações de emergência, improvisadamente, podemos utilizar bambus e até mesmo sacos plásticos próximos a uma fonte de calor. Destilação. A destilação é um método bem interessante de purificar a água, muito eficiente, pois é um processo de separação de líquidos e sólidos através da evaporação do líquido e posterior condensação. Geralmente não é muito utilizado, até mesmo em situações comuns de sobrevivência, onde apenas a fervura da água é capaz de eliminar bactérias, vírus e parasitas. E em situações comuns, a destilação não é muito útil. Mas para filtrar a água salgada se torna uma bênção, pois por meio dela é possível tornar a água salgada potável para consumo. Podemos ferver a água salgada em um recipiente fechado e conduzindo seu vapor por uma tubulação feita de qualquer material. Assim, no processo de passagem desse vapor, irá ocorrer a condensação, formando assim a água. Filtragem biológico de areia, FBA, e outras alternativas. O filtro biológico de areia e carvão é um filtro doméstico que transforma a água suja em potável. É um método que já vem sendo muito utilizado, pois através dele é possível realizar a filtração e uma certa descontaminação da água de maneira biológica. Por meio da areia, pode remover a turbidez da água, patógenos e micro-organismos. A porosidade do carvão retém e absorve uma ampla gama de impurezas e contaminantes, como o cloro, odores e pigmentos. Este é um método a longo prazo. Esse filtro geralmente é feito de concreto, mas também pode ser feito de plástico. Independente do tipo de material externo, ele é preenchido com camadas preparadas de areia e cascalho. Também nesta parte, irei apresentar outras maneiras alternativas de purificação de água por meio natural. Purificação química da água. Água sanitária. Uma outra alternativa para a realização da purificação da água é a utilização de meios químicos. A principal é a utilização da água sanitária, que apresente 2 a 2,5% de hipocloreto. É um produto que todos nós possuímos em nossas casas. A água sanitária tem a capacidade germicida. É muito utilizado para a desinfecção geral. A água sanitária torna potável a água para o consumo e propicia um maior tempo de armazenagem a longo prazo da água estocada. Os compostos possuem a capacidade de permear a membrana celular dos micro-organismos, levando à oxidação da matéria orgânica e, consequentemente, à morte dos vírus e bactérias.
Um outro método para a desinfecção e purificação da água é o clorim, que nada mais é que uma pastilha que já vem pré-dosado. Iodo, uma outra maneira química é o iodo, pois geralmente ele serve para o tratamento de ferimentos e está presente em todo o primeiros socorros. Mas quando não houver outra alternativa para a purificação da água em situações de emergência, ele pode ser utilizado. Ele é capaz de eliminar micro-organismos, porém deixa um gosto ruim e desagradável nesta água. O iodo tem contraindicações. Ele não é indicado para mulheres grávidas e com alergias a moluscos. Deve-se utilizar o iodo a 2%. Para cada 1 litro de água, 5 gotas de iodo é suficiente. O tempo de espera é de 20 minutos. Esterilização UV, luz ultravioleta. Uma maneira de purificar a água é através da luz ultravioleta. Para esse processo, atualmente possuímos duas maneiras, a natural e a artificial. O método natural é bem simples, amplamente utilizada através da luz do sol. O método é o SODIS, Solar Water Disinfection, ou purificação solar da água. É utilizado a radiação solar para destruir micro-organismos patogênicos que causam doenças. A água contaminada é colocada em garrafas plásticas transparentes ou garrafas PETs e exposta ao sol por 6 horas. Se a temperatura da água aumentar mais de 50 graus, o processo de desinfecção da água é 3 vezes mais rápido. Esse processo é utilizado mundialmente. O método artificial é através do emprego da luz ultravioleta artificial, através de lâmpadas especiais que podemos instalar em qualquer projeto, tanto para consumo quanto para a esterilização de objetos e na melhoria das condições de vida de criações de tanques e lagos, o qual elimina algas e, consequentemente, maximizando a produção destes animais. Focando nestes métodos, podemos ampliar o seu uso em vários projetos. Vimos aqui, de forma geral, formas para a filtragem e purificação da água. Importantíssimo conhecimento para as pessoas comuns e principalmente para nós preparadores. Posteriormente abordarei cada uma delas mais detalhadamente. Conhecer alternativas para a purificação de água faz grande diferença. Nunca se sabe quando iremos precisar. Espero ter ajudado todos. Obrigado, pessoal, e até a próxima.